Hello, preciosas! Ei, gente, quanto tempo que eu não apareço aqui? Então, resolvi aparecer e explicar. Eu ia contar no meu Instagram, mas como os stories ficam só 24 horas, eu falei assim, vou deixar registrado no YouTube, porque eu acho que fica mais tranquilo, né, pra quem perder depois assistir. Porque eu não acho que vale a pena criar um destaque no Instagram pra falar isso. Mas então, andei sumida das redes sociais, muitas coisas aconteceram e eu vim atualizar vocês do que andou acontecendo aí nesse último mês da minha vida. Então, bora. Então, meninas, deixa eu começar. Passando um caminhão aqui em frente de casa. Na verdade, eu não sei nem como que eu vou começar, porque foi tanta coisa. Deixa eu começar do começo, né? Que eu comecei a dar um tempo aqui das redes sociais, me cobrar tanto de ficar principalmente no Instagram, né? Que é uma rede social que eu tô todo dia, por conta da minha ansiedade que começou a atacar. E aí, já comecei a me tratar, e aí eu comecei a refletir, e aí eu me toquei que eu sempre fui ansiosa, isso aí não é segredo pra ninguém. Mas, antigamente, ninguém falava muito sobre crise de ansiedade e tal, e eu me dei conta que eu já tive algumas ao longo da minha vida, mas eu não sabia que aquilo era crise de ansiedade. Então isso foi importante também para eu entender isso tudo que desencadeou agora, né? O que aconteceu, gente? No ano de 2022, foi um ano de muitas conquistas para minha família, mas também foi um ano muito difícil para mim. Por que foi um ano de muitas conquistas? Porque foi o ano que o Augusto entrou, né, na polícia e que eu tive o Liam. Mas isso, para a gente conseguir isso, foi muito sacrificante para nós, para toda a nossa família. Então, o Augusto entrou na escolinha da polícia, ele ficava por conta e eu estava grávida do Liam e praticamente sozinha com a Cleo e o Dante, porque eu não podia contar com o Augusto nesse momento pra nada. Então, assim, eu fiquei muito sobrecarregada de estar grávida, de não poder, assim, descansar muito, sabe? E o peso, né, da responsabilidade também, de saber que ele não estava lá, aquela aflição, porque é período da escolinha, é um período muito difícil também para quem está fazendo e para nós, família, que é o suporte, né, da pessoa. Então, eu tive que ser o suporte emocional do Augusto, o suporte emocional dos meninos que estavam sentindo muita falta dele, porque ele não parava em casa. À noite, na hora de dormir, eles choravam, sentindo falta do pai deles e tal. Então, assim, foi muito complicado. E aí, eu fui e ganhei o Liam. Ganhei o Liam, tive pós-parto, não tive licença maternidade, continuei seguindo tudo normalmente. Augusto não pôde ficar comigo, porque também estava no período de provas da escolinha. Então, eu passei o pós-parto sozinha também com os meninos. Então, foram muitas coisas, sabe, acontecendo. Tudo bem. Aí, ganhei o Liam em agosto. Quando foi em novembro, o Augusto formou e foi destacado para outra cidade. Aí, foi mais uma coisa para digerir. Porque, assim, a gente estava naquela apreensão, porque ele não fazia a mínima ideia de para onde ele iria. Até que saiu que ele viria aqui para Santa Maria do Saçuí. Aí ficou um período de 2 meses ele aqui, a gente lá em Valadares, e os meninos sentindo falta, eu também, ele também, e, sabe? E o Liam novinho, e leva o menino pra escola, gente. Nossa, foi assim. Ai, meu Deus. Mas eu aguentei firme, porque eu não tinha outra opção também, né? Eu tinha que aguentar. Só que isso tudo teve consequências. Vamos chegar lá. Beleza. Aí, Augusto foi transferido, ficamos naquele período até que a gente decidiu mudar. Aí, mais uma coisa, aí vai eu organizar a mudança toda lá sozinha com as 3 crianças, porque o Augusto estava pra cá trabalhando. Aí viemos mudar, aí, né? A adaptação de criança na escola, adaptação minha na cidade, colocar a casa em ordem, Augusto também adaptando na cidade, gente. Apesar de eu estar muito feliz da gente ter vindo, de eu amar a casa que a gente tá morando agora, que eu já compartilhei com vocês e tudo, foi desgastante demais, emocionalmente falando, sabe? Foram muitas coisas, muitas mudanças drásticas na minha vida, na vida da minha família, e estranho seria se eu não sentisse, né? Estranho seria. Então, como tudo na vida tem consequências, quando eu cheguei aqui que eu pensei,
agora eu posso respirar tranquila, minha família tá unida, minha casa já tá, né, praticamente assim em ordem, ok, tudo certo, todo mundo na escola, já estabelecemos a nossa rotina, ok. Aí parece que meu subconsciente falou assim, agora você pode desmoronar. E aí foi quando, na verdade, foi quando não, já estava muito ansiosa desde a semana da formatura do Augusto. Só que aí fui levando, tinha que resolver as coisas, a vida tinha que seguir e tal, fui fazendo. Só que aí, gente, cheguei aqui, fui ficando cada vez mais ansiosa por conta disso. Lia não dormia de noite, só me amando. No outro dia, batidão, e que eu até compartilhei hoje com vocês sobre isso no Instagram. Então, assim, muito, muito, muito cansaço, gente. Um nível de cansaço que, assim, é difícil mensurar. Então, foi esse nível de cansaço que acarretou a minha ansiedade ficar sempre atacada. Sempre atacada não, né? Fez a minha ansiedade atacar de um tempo pra cá. Porque, como eu não descansava, a minha mente nunca parava, nunca desligava. Isso é muito difícil, gente, isso é muito triste. Porque você passa a não aproveitar as pequenas coisas, os momentos gostosos, simples da vida, sabe? Você sempre tá assim, ó, sempre em alerta. Eu estava sempre alerta. Tava aqui vendo um filme, mas nossa, mas tem que fazer isso. Ai, mas tem que fazer aquilo. Nossa, eu tenho que isso dos meninos, aquilo dos meninos. Assim, sabe? Gente, quem tem ansiedade vai entender o que eu tô falando. Se vocês já passaram por isso, comenta aqui. É angustiante demais, demais, demais. É triste. E não chegam num ponto que você não controla. Apesar das pessoas acharem que é frescura, tem que controlar, nanana. Gente, se a gente conseguisse controlar, se fosse nossa opção, jamais a gente ficaria assim. Jamais. E aí, quando a gente viajou para Porto Seguro, que eu compartilhei com vocês, eu gravei a viagem, gente, eu nem consegui editar o vídeo para poder postar aqui para vocês, mas quem me acompanha no Instagram, se você não acompanha, acompanha lá, @RianeCarla. Viu que eu fui para Porto Seguro, gente, e lá, eu fui para lá com muita dor, comecei a sentir muita dor, parecia que tinha quebrado minha costela, lá eu tava à base de remédio, basicamente, para eu conseguir fazer alguma coisa. Só que lá é que me veio assim um clique e pensei, gente, eu não tô dando conta sozinha de controlar essa ansiedade, eu preciso tratar isso. Nossa, só de lembrar já me dá assim uma fadiga, sabe? De lembrar como que eu tava, gente, vocês não têm noção. Pensa, você com a sua família num lugar lindo, daquele todo mundo saudável, e você não conseguir aproveitar nada. Você tá o tempo todo alerta, com medo de acontecer alguma coisa, com um sentimento de qualquer hora você vai dar um piripaque. Esse era o meu sentimento. Aí eu conversei com o Augusto e falei, Augusto, tô sentindo dor demais. Acabou que o Augusto teve um problema no trabalho, a gente precisou vir embora antes. Mas assim, se a gente ficasse lá mais dias, não ia aproveitar nada, porque eu estava muito mal, muito mal. E eu mal, ninguém aproveitava, porque eu não tava querendo fazer muita programação, não tinha muito ânimo. Eu não tava sentindo bem, que eu tava com muita dor no corpo, muita mesmo. E aí, depois que eu cheguei dessa viagem, que eu fui descobrir que eu estava com herpes, que eu fui no médico, eu estava com herpes zoster, que chama. É terrível, é terrível. E tudo por conta do emocional. Porque, né, o corpo vai dando sinais, até com a hora que ele te para você falar assim, ei, acorda, vamos tratar, porque senão você vai morrer. Então, foi isso que aconteceu. E aí, quando eu dei essa herpes, eu falei assim, chega, não dá mais. Falei, Augusto, eu preciso procurar ajuda, porque não dá. Eu vou dar um trem, se eu ficar desse jeito, eu vou dar um troço. Eu não aguento mais ficar desse jeito, eu preciso ficar bem, eu quero curtir minha família, eu quero curtir vocês. Aí, beleza. Gente, eu tô contando vocês agora assim, né, detalhado, porque eu sei que no Instagram não dá. Então, vou aproveitar para deixar tudo completinho aqui. Aí, beleza, gente. Eu fui e tomei essa decisão de que eu ia procurar ajuda. Aí, eu fui na fisioterapeuta pélvica, que a gente conversou no Instagram e tal, combinei de ir pra ver, porque eu tava tendo escape de xixi por causa das gestações, eu tava com desconfiança que tava com diástase,
Tava com muita dor nas costas. Beleza, fui. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, Yane, você tá toda travada. Isso é tudo por conta desse estresse. É o que eu contei pra ela, né, minha rotina, como que era. Falei que eu tava com herpes e tal. Ela falou assim, nossa, você tá toda travada e tal, vamos tratar isso, não sei o quê. Falei, nossa, menina. Aí eu falei, né, das mudanças que tinham acontecido, que eu tava muito ansiosa. Ela falou assim, olha, Riane, eu vou te falar por experiência própria. Se eu fosse você, procurava um psiquiatra. Tô te falando porque eu passo por isso também. E se eu fosse você, ia consultar, porque é provável que ela te passe um remédio, porque essa sua ansiedade, ela já tá num nível que tá atrapalhando o seu dia a dia. Isso não é normal. Aí aquilo eu tomei um susto, né, porque eu, pelo menos, não é um preconceito, mas a gente não quer tomar remédio para essas coisas, né, porque assim, a gente trata coração, a gente trata útero, a gente trata fígado, trata rins, mas a cabeça, o cérebro, a gente não, já fica assim, né. Enfim, mas eu pensei, aí aquilo me deu um alerta, eu falei assim, gente, será? E aí eu fui e conversei com a minha psicóloga, que eu estava, desde que eu mudei, a gente não tinha conseguido se organizar para voltar à terapia. Aí eu fui e falei com ela, falei, ô Rita, aconteceu isso e tal, a menina me indicou, o que você acha? Porque eu estou assim assada. Ela falou assim, olha, Riane, nesse nível que você tá, eu te indico sim procurar um psiquiatra pra ver melhor o que é isso e tal, o que tá acontecendo com você e tal. Falei, então tá bom. No início eu estava em Valadares, eu ia passar a semana em Valadares, ela foi me passando os contatos, comecei a procurar horário que dava antes de eu vir embora e consegui marcar uma consulta. E aí lá, assim, aí eu fui conversando com ela, eu fui lembrando de coisas, de sentimentos, e foi uma consulta maravilhosa. E aí eu falei com ela, olha, eu tenho um pouco de preconceito com medicamento para isso, eu tenho medo de ficar dependente, eu amamento, expliquei tudo para ela. Ela falou assim, não, Riane, você pode ficar tranquila, esse que eu vou te passar, nem se você estiver grávida, não tem problema você tomar, você não vai ficar grogue, nada disso, ele só vai... me explicou sobre os hormônios lá, substâncias do nosso cérebro que fica desregulado, né, por causa desse estresse, e falou que ele ia regular isso e tal, me explicou. Falei, ok. Aí ela falou também que tinha um período de adaptação, que tinha algumas reações que poderia dar e tal. Eu já saí, já comprei remédio, já comecei Aí, isso foi numa quarta-feira. E aí eu pensei, como tinha possibilidade de dar algumas reações, eu falei assim, eu vou começar a tomar na sexta, que eu já vou estar em casa. Se der reação, eu tô em casa, tá tudo certo. E foi o que eu fiz. E aí, gente, foi só melhoras, graças a Deus. E aí, conforme eu fui melhorando, eu fui percebendo o quanto que eu tava muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Porque aquilo, com a medicação, e também voltei a fazer a terapia, com a medicação eu foi me controlando e eu fui ficando mais leve, mais tranquila, sem aquela pressa que eu tinha de resolver tudo. Aí, assim, vamos supor, igual essa casa imensa. Eu queria dar conta dela num dia só, com 3 crianças em casa para levar para a escola, para fazer almoço. Impossível dar conta do salão de Instagram. Então, assim, não tinha como. Então, eu fui relaxando, sabe? E aí foi só melhorando. Ok. Aí, gente, isso foi no final de março. Aí entramos o mês, aí eu fui melhorando e eu fui nesse início, né, que eu tava tomando medicação, eu fiquei um pouco off das redes sociais, porque é uma coisa que acho que ataca a ansiedade de todo mundo. Então, e por eu trabalhar com isso, né, pior ainda. Então, deixei um pouco de lado também, fui dando conta das coisas aqui em casa, minha mãe veio aqui passear, eu curti bastante, não postei nada, e fiquei assim, foi ótimo. Ficar um pouco assim, sabe? Sem preocupar com rede social. Aí, ok. Aí minha mãe tava aqui no dia que minha mãe foi embora. Ela foi embora depois do almoço, Augusto foi trabalhar. Isso foi no dia 10 de abril. Aí, nesse dia 10 de abril, desculpa. Nesse dia 10 de abril que as coisas estavam começando a melhorar. Estava começando a tranquilizar minha mente. Aí vem, Augusto sofre um acidente no trabalho, na viatura. No dia 10. No dia que minha mãe foi embora, Augusto sofreu um acidente.
A viatura capotou mais 5 vezes, ele foi arremessado para fora da viatura e quebrou o braço. Só que eu fiquei mais tranquila porque ele que me avisou. Então, pensei, ele tá bem, né? Graças a Deus. Tudo bem. Aí ele falou assim, meu amor, sofri um acidente, mas eu tô bem, eu só acho que eu quebrei meu braço. Tô indo pro hospital. Isso era por volta de 7h15 da noite. Juntei os meninos, tudo, nem liguei pra ninguém, só fui pro hospital. Cheguei lá, vi ele, né, com o braço quebrado, com os machucados na cabeça. Aquilo eu só, falei, ai, eu só falava assim, obrigado, Senhor, meu marido tá aqui, obrigado. Aí, quando eu falei com ele, aí é que ele falou assim, meu amor, isso aqui não é nada, não é nada, perto do jeito que a viatura ficou. Então, vocês imaginam, a viatura capotar mais 5 vezes, ele foi arremessado pra fora, só quebrar um braço, a gente tava no lucro, realmente. Beleza. E aí eu vi que ele tinha quebrado aqui, né? Quando eu fui lá ver ele, levei os meninos pra ver ele também. Só, gente, que eu vim, eu não sei se vocês sabem, né? Eu sou formada em radiologia. E eu pensei, gente, normalmente quando quebra o húmero, que é esse osso aqui do braço, normalmente é cirurgia, pensei. Mas eu falei assim, né? Vamos esperar, porque vai que não é. Aí o pessoal lá conversou comigo e falou, Riane, vai pra casa que você não vai poder ajudar ele e tal. Os meninos ficar aqui nesse ambiente, tal. Vim. Quando foi mais tarde, Augusto me fala, meu amor, vou ter que ir pra Valadares, que eu vou precisar fazer cirurgia. Arrumo minhas coisas. Aí vai eu, arrumei tudo, aí na hora que eu cheguei, eu liguei pra mãe dele, liguei pra minha mãe, avisei, falei que tava tudo bem e tal, fui atualizando todo mundo. Aí arrumei as coisas dele e ele foi pra Valadares na madrugada. Chegou em Valadares, foi pro hospital. Aí comecei a pensar como que eu ia fazer pra ir pra Valadares com os meninos. Porque pra eu ir dirigindo sozinha, com Lia querendo mamar, Cléo quer comer um trem, Dante e outro, eles começam a brigar, não tem como. Aí decidi, aí a mãe dele encontrou com ele lá no hospital, e aí mas minha mãe decidimos, veio o marido da minha mãe e veio meu tio também. Aí a gente foi no carro com o marido da minha mãe e meu tio foi dirigindo o meu carro. Isso foi na quarta-feira. O Augusto acidentou na segunda à noite, na madrugada de segunda para terça ele foi para Valadares, na quarta-feira a gente foi. Chegamos lá à noite, aí que eu vi ele e tal, realmente ia ser cirurgia, só que aí o médico não internou ele, né? E passou um monte de exame, um monte de consulta, um monte de coisa para fazer. Aí tem toda a burocracia do plano de saúde e tal, autoriza aqui, autoriza de lá, enfim. Ficamos em Valadares 3 semanas. Então foi por isso, para quem, né, tava querendo saber por que eu tive que ir para Valadares assim às pressas, né? Foi por conta desse acidente, dessa cirurgia que o Augusto ia precisar fazer. E aí, gente, foi o braço direito dele, né? Então, assim, ele tá precisando de mim pra tomar banho, pra tudo, pra tudo. Tudo bem. Aí a gente chegou em Valadares no dia 12 e ele foi fazer a cirurgia só no dia 24. Para conseguir, né, toda essa burocracia de consulta, anestesista, cardiologista, exames, autorização de plano, enfim, a agenda do médico. Aí ele conseguiu operar no dia 24, aí vem outra recuperação, como diz ele, é pior do que quebrar o braço a cirurgia. E eu sei, porque eu já fiz uma cirurgia de joelho, eu sei como que é a cirurgia ortopédica, é muito dolorida. E aí ele operou na segunda, na terça recebeu alta, no sábado a gente voltou para Santa Maria. E aí eu vim dirigindo, minha mãe, mas o Matheus, né, o marido dela veio também, aí foi mais tranquilo, o Augusto também. E aí, pela graça de Deus, nós viemos embora. Porque por mais que a gente tava revezando na casa da minha mãe e na casa da mãe dele, não é a nossa casa. E assim, a gente sem rotina nenhuma. Isso tava me enlouquecendo. Eu não tava mais vendo a hora de vir pra minha casa. E aí, graças ao bom Deus, a gente veio embora no sábado. Chegamos no sábado à noite. E aí, no domingo, já voltei a postar, né? Como eu já voltei a postar no Instagram. E aí, vocês foram vendo mais ou menos. E eu tô aqui atualizando vocês sobre isso. E aí, agora o Augusto tá melhorando, mas ainda dependente de mim. Então, por isso que eu tô sumida, assim, eu aparecendo no Instagram. Mas não como eu aparecia antes. Por quê? Além de eu ter as três crianças pra eu dar conta, o Augusto agora também tá dependendo de mim, né, pra fazer as coisas. Eu não estou reclamando, né, gente? Só tô contando pra vocês
como tá a minha rotina, porque o maior prazer da minha vida é cuidar da minha família. E aí é fazer almoço, é as refeições, é cuidar da casa, levar os meninos para a escola, atualizar as tarefas da Cleo, que ela perdeu essas 3 semanas na escola. Então, foi isso. E aí, nessas últimas, desde o dia da cirurgia do Augusto, do dia 24, eu tava tranquila até então, graças a Deus. Não surtei hora nenhuma, mantive a calma. Mas aí, no dia da cirurgia, eu comecei a ficar muito ansiosa e desde então eu estou ansiosa. Mas aí, quando eu voltei para aqui para casa, quando a gente chegou aqui na nossa casa, eu estou voltando a melhorar de novo, a equilibrar o meu emocional de novo. E graças a Deus, quando eu fui, eu deixei a casa arrumada, deixei tudo em ordem. Então, quando a gente voltou, só aqui fora mesmo, na varanda, que tava sujo, porque é onde é aberto, né? E isso ajudou demais a gente chegar e tá tudo no lugar. Então, fui desfazendo mala, fui organizando as coisas, voltando à nossa rotina. Então, assim, devagarzinho a gente tá retornando à nossa rotina, porque aí o sono do Liam ficou mais desregulado ainda nessas semanas que a gente ficou fora. Então, agora que a gente tá voltando, colocando nossa vida em ordem e entrando no eixo de novo. Mas graças a Deus deu tudo certo. É só agradecer mesmo pelo livramento. Por isso que o aniversário do Dante foi em Valadares. O aniversário do Dante seria aqui em Santa Maria. As pessoas já estavam tudo programado para receber nossa família aqui pro aniversário dele. Então, assim, mudou tudo de uma vez. Mas a gente planeja uma coisa e Deus planeja outra, né? E Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meninas, depois de 22 minutos falando sem parar, era isso. Tudo isso que aconteceu. Passando por cima, assim, sabe? É, gente, bem por cima mesmo, porque, né, vocês sabem como que é a vida. Muitas coisas acontecendo e a gente vai desembolando e vai vivendo. Mas, para quem tava curioso, para quem tava com saudade, para quem tava preocupada, né? Porque eu sei que alguns de vocês se preocupam de verdade com a gente. Era isso que tava acontecendo. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Augusto tá recuperando, a gente tá voltando à nossa rotina. E agora eu estou de volta, se Deus quiser. Na medida do possível, na medida que a minha saúde também permitir, né? Porque eu preciso estar bem para cuidar da minha família. Falei até. Então é isso, gente. Beijo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e me acompanhar no Instagram também, tá bom? Até o próximo vídeo.